Lutamos contra eles escrevendo cartas e fazendo ligações para que não tenhamos que enfrentá-lo com os punhos. Lutamos com os punhos para que não tenhamos que enfrentá-los com facas. Lutamos com facas para que não tenhamos que enfrentá-los com armas. Lutamos com armas para que não tenhamos que enfrentá-los com os tanques. Este é o espírito que anima os movimentos antifascistas que estão se espalhando pelo mundo inteiro. E é o espírito que anima este livro, lançado ano passado pela editora Autonomia Literária e que agora se torna mais atual do que nunca. Eu sou o Diego, professor, livreiro, tradutor, apaixonado por livros e antifascista. Venham comigo conhecer Antifa, o manual antifascista. A maré está virando. Depois de anos em que a ultradireita parecia estar em ascensão irresistível, o que vimos na última semana foi um movimento global de resistência contra essas figuras. Nos Estados Unidos, os protestos contra o assassinato brutal de George Floyd espalharam-se por todo o país, cercando até mesmo a Casa Branca e obrigando Trump, tal qual um rei medieval, a se esconder e apagar todas as luzes. No Brasil, o bolsonarismo vem minguando à medida que a combinação de crise econômica com o desemprego em massa e a crise sanitária com a epidemia do coronavírus mostram que o governante só está preocupado unicamente com sua própria família. Mas os ratos são mais perigosos quando estão assustados e acuados. Confrontados com o derretimento da popularidade, os grupos bolsonaristas estão partindo para a radicalização, adotando abertamente ideologias e símbolos nazistas e fascistas. E uma reação popular começa a se esboçar à medida que protestos e contraprotestos estão se espalhando para deter a marcha desses extremistas. Esses grupos têm sido chamados de antifas ou antifascistas, anarquistas, comunistas, socialistas, autonomistas, cujo propósito comum é lutar contra o fascismo sob qualquer forma que ele se encontre. A repercussão de suas táticas tem sido tão grande que o próprio Donald Trump anunciou que ia colocá-los no grupo dos terroristas procurados. Frente a essa campanha de ódio que o Estado tem promovido contra o antifascismo, é importante que os militantes dos movimentos sociais conheçam a história desse movimento e suas táticas. E esse é o propósito desse livro. Seu autor, o Mark Bray, é professor universitário e foi um dos coordenadores do movimento Occupy Wall Street. Ele tem sido militante antifascista há vários anos. E esse livro é fruto de uma pesquisa extensa que ele fez com grupos antifascistas dos Estados Unidos e da Europa. Esse livro é dividido entre a história do movimento antifascista, que já começa na resistência ao fascismo clássico, quando militantes operários, anarcossindicalistas, socialistas e comunistas lutavam fisicamente contra as tropas de assalto de Hitler e os camisas pretas do Mussolini. A parte histórica também conta dos movimentos antifascistas e antirracistas da Europa, das décadas de 60, 70 e 80, quando eles confrontavam fisicamente os grupos neonazistas, impedindo que eles realizassem marchas ou manifestações. E se estende até os dias atuais, com a ascensão da alt-right norte-americana, com os grupos neonazistas anti-imigração da Europa e a resistência aos governos Trump, Haider e outros. A segunda parte procura extrair algumas lições válidas para os movimentos antifas de hoje, alertando que algumas táticas que foram muito efetivas no passado não necessariamente vão dar certo hoje. Ao contrário da propaganda da grande mídia e dos governos, o antifascismo não significa apenas uma confrontação física contra os fascistas. Como dito na introdução, o antifascismo moderno emprega diversas táticas, as que são as mais adequadas em cada momento e em cada lugar. O importante, como o autor alerta em um determinado trecho do livro, é fazer com que o movimento antifascista consiga amplo apoio nas comunidades de trabalhadores, dos movimentos sociais em geral, que não sejam vistas apenas como uma gangue enfrentando outra gangue. Afinal de contas, se a tática do fascismo é o medo, a nossa tática tem que ser a solidariedade. E apesar do livro se centrar nas experiências dos Estados Unidos e de alguns países europeus, ele extrai importantes lições para o movimento antifascista de outros países, como o Brasil. A mais importante de todas é que o antifascismo tem que se ligar a uma luta mais ampla contra o racismo, a LGBTfobia, o antifeminismo e todos os movimentos que buscam oprimir e destruir uma minoria. E os exemplos que o Mark Bray dá são inúmeros, desde os movimentos como na Grã-Bretanha, que são mais ligados aos bairros de classe trabalhadora e imigrantes, até de outros países, como a Alemanha, que são mais ligados a movimentos de classe média. Mas o mais importante de tudo é que esses movimentos representem um ponto de união entre as diversas organizações e movimentos sociais contra o inimigo comum. Como mostra a parte histórica do livro, e como eu também comentei aqui no vídeo sobre a Clara Zetkin, o fascismo só prospera quando a esquerda e os movimentos sociais estão divididos. Ao contrário do que diz Trump, Bolsonaro e a grande mídia de direita,
o antifascismo não é apenas quebra-quebra, enfrentamento com a polícia ou violência. Ele implica na construção de valores contra-hegemônicos no seio da sociedade. Antimachismo, antirracismo, anti-LGBTfobia. Mas o Antifa não é um movimento pacifista, dizendo que a confrontação física deve ser evitada a todo custo. Não, ele coloca que o fascismo deve ser combatido por todos os meios necessários. E se isso implica o uso da força, que seja. O uso da força por parte dos antifas tem a ver com um objetivo muito bem definido do movimento, que é sintetizado no slogan No Platform, ou sem palanque. E o que significa esse slogan No Platform? Significa que os fascistas e a extrema-direita devem ser impedidos de falar, de divulgar suas ideias. A extrema-direita e suas ideias repulsivas não podem ser legitimados, não podem ser vistos como parte do debate político legítimo. Então, No Platform significa impedir manifestações, atos ou discursos de líderes de extrema-direita ou fascistas. E ela visa impedir que as ideias da extrema-direita se espalhem e se tornem parte do pensar cotidiano da população. E como o próprio autor alerta no livro, quando discute a parte histórica, nós estamos vivendo um momento muito particular da disseminação das ideias da ultradireita. A crise de 2008 e suas consequências para a vida de milhares de pessoas tornaram cada vez mais aceitáveis ideias racistas que buscam culpar imigrantes e outras minorias pela decadência dos padrões de vida. Então, para o antifascismo hoje, não se trata apenas de combater pequenos grupos de extremistas que saem por aí espancando minorias e gritando Heil Hitler. As figuras de extrema-direita hoje têm outro perfil. É o que o livro chama de nazistas engravatados. É gente como o norte-americano Milos Yiannopoulos, um jornalista e blogueiro que tenta se fazer presente na cena cultural norte-americana, defendendo gamers racistas, falando contra a perseguição à raça branca e outras bobagens. Gente que tenta explorar um ressentimento e um medo que existe na sociedade norte-americana, principalmente entre os trabalhadores brancos, a respeito da decadência dos seus valores. Tanto Trump quanto a alt-right conseguiram explorar uma ansiedade conservadora generalizada em decorrência do desaparecimento da América branca tradicional. Uma ansiedade sobre o fato de que eles estão perdendo a batalha demográfica e não constituirão mais a maioria populacional dentro de uma geração. Que eles estão perdendo a guerra cultural, uma vez que o casamento gay foi legalizado, que a noção de privilégio branco está cada vez mais em disputa, que a luta negra está ascendendo, que a cultura do estupro agora é um alvo de denúncias e que a identidade de transgêneros e seus direitos estão sendo cada vez mais legitimados. Além disso, o elitismo liberal e o neoliberalismo endureceram sentimentos reacionários entre muitos brancos da classe trabalhadora. E se, nos últimos anos, essa alt-right norte-americana e seus imitadores tabajaras aqui no Brasil pareciam ser invencíveis, as últimas semanas mostraram que eles podem ser combatidos, que os seus valores reacionários não constituem o sentimento da maioria da sociedade, e que eles podem ser derrotados. E se aqui no Brasil as manifestações ainda são pequenas por causa do medo do coronavírus, as últimas semanas têm mostrado que a opinião pública tem virado contra o bolsonarismo e seus apoiadores de extrema-direita. Para quem achava que o bolsonarismo ia ser como um trator devastando todos os direitos democráticos, a realidade tem se mostrado muito diferente. Os próximos meses serão de fundamental importância para a construção de um amplo movimento de luta contra o racismo, contra o autoritarismo e pelos direitos democráticos. A luta popular contra a violência da extrema-direita aqui no Brasil só tem a ganhar conhecendo a experiência de outros países. E por isso, mais uma vez, fica a dica da importância desse livro para a atual conjuntura. E esse foi mais um vídeo do nosso canal. Se gostaram, já sabe o que eu vou pedir, né? Dê um like aí, compartilhe e fogo nos fascistas!